Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores. Eu tenho a honra de receber nos estúdios da TV Tati SBT, no dia de hoje, Carlos José de Almeida, Carlinhos Almeida. Carlinhos Almeida foi vereador em São José dos Campos, presidente da Câmara, deputado estadual, deputado federal e prefeito de São José. Hoje exerce a chefia de gabinete do deputado Emílio de Souza, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Prazer é todo meu, Fabrício. E eu queria começar, Carlos, você que acompanha o governo Lula, acompanhou o governo Lula desde a sua primeira eleição em 2003, como é que você está vendo os primeiros contornos nesse pacto de reconstrução nacional? É uma situação bastante diferente, né? No primeiro mandato do Lula, o Lula pegou um governo organizado, uma economia organizada e com uma prioridade que era diferente da nossa. Então o que o Lula fez foi mudar as prioridades do país. Hoje nós temos um país e um governo destroçado, é terra arrasada, todo ponto de vista. Relações institucionais, finanças públicas, o funcionamento da máquina pública, né, até as relações internacionais do país, tudo deteriorado. Então é uma realidade completamente diferente, né? O nosso querido Geraldo Alckmin disse que nunca viu um cenário como esse, né? Ele disse, parece que não existia governo. Certo. Eu usei o termo reconstrução nacional, né, porque a ampla base de apoio a essa nova incursão do presidente Lula à frente do país trouxe o Geraldo Alckmin, que historicamente nunca foi aliado do PT. E nesse pacto, nessa aliança, hoje assume uma função de muito destaque no governo Lula, né? Ele se posiciona até como um gestor da máquina administrativa, né? Como é que o Partido dos Trabalhadores viu essa aliança e essa proximidade com o Alckmin? Olha, com maior tranquilidade. Eu fui deputado estadual há muitos anos e sempre de oposição aos governos do PSDB. Inclusive do Alckmin. Eu fui líder da bancada do PT, portanto líder da oposição. O Alckmin era o governador, eu me lembro, ele apresentou um projeto em relação à então Nossa Caixa, né? E eu liderei a bancada do PT numa grande oposição àquele projeto. Então, assim, nós tínhamos visões diferentes, temos visões diferentes sobre vários aspectos da política e da administração. Mas havia um ponto em comum, que é exatamente o apreço à democracia. Eu fui prefeito aqui em São José e sempre me relacionei com o Alckmin com o maior respeito, respeito que era recíproco. Nós aqui entregamos unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do CDHU juntos. Eu me lembro, você também deve se lembrar disso, uma cena do Serra, governador, simulando que estava aplicando uma vacina no Lula. Então, é essa a grande diferença que há. Você pode ter divergência política, mas o respeito à democracia, ao caminho comum. Exatamente. O que nós temos hoje, que nós conseguimos derrotar, e que é uma grande conquista para o povo brasileiro, nós conseguimos derrotar a extrema-direita. Então, assim, é uma grande vitória do povo brasileiro e eu tenho certeza que essa aliança vai viabilizar aquilo que a gente precisa. Agora, o Estado de São Paulo continua sendo a locomotiva, né? Eu falo supersônico do Brasil. Essa condição do Tarcísio de Freitas, numa eleição que foi polarizada também, mas bastante exitosa, levando o Felício Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos, para o governo, você acha que o governo Lula-Alckmin e o governo Tarcísio-Felício vai poder caminhar junto no que tange ao desenvolvimento para a nossa região? Olha, eu espero que sim. Da parte do governo federal, eu não tenho dúvida que vai haver disposição, porque o Lula, quando foi presidente, a maioria dos governadores não era do PT. Eram de oposição, inclusive. Oposição, ele trabalhou com todos. Com todos. Acredito que se houver disposição do Tarcísio, né, muita coisa poderá ser construída junto de bom, não só para a região, para o estado de São Paulo, mas para o país. O Carlos, logo após as eleições, o movimento tomou conta de parte do país, o movimento de apoiadores do governo que foi derrotado pelas urnas, né? E esses atos ainda permanecem, né?
e geralmente eles estão associados ao vandalismo, à coerção de movimentos. Como é que você vê isso? É extremamente prejudicial para o processo democrático? É muito ruim, porque ninguém é obrigado a concordar. O direito à oposição é sagrado e é até salutar para quem governa ter uma fiscalização, uma cobrança, mas o golpismo, porque o nome é esse, é golpismo, ir para a porta de uma unidade militar, pedir intervenção das Forças Armadas, o que não existe na Constituição Federal, né, o que atenta contra a democracia, de uma eleição que foi legítima, onde, inclusive, o candidato derrotado teve 58 milhões de votos, que não é pouca coisa, né? É uma falta de respeito e um golpismo. Então, assim, precisa também entender, né, que quem foi aos quartéis, né, quem ainda prega golpismo... Foi instigado a estar lá. Mas é um grupo ainda muito pequeno. Está muito longe, né, de um número expressivo que votou no ex-presidente, né? E que muitos votaram. Agora, a gente nota... E torcem para que o governo do Lula dê certo. Com certeza. Se não der certo, nós estamos no barco, vamos todo mundo afundar junto. É o que eu estava dizendo. A gente nota o presidente Lula muito centrado, né? E a gente vê claramente que, em momento nenhum, ele pregou vingança, né? Sempre justiça. E justiça social, que é o que ele fala sempre em todos os seus discursos, né? Então, eu acredito que há um momento, embora seja ainda bastante dividido, porque as forças antagônicas permanecem, né? A gente vê a movimentação de uma que parece ser uma forte oposição, mas eu acredito que o caminho a ser trilhado é o caminho da paz. Com certeza. Para resolver os problemas do povo. Porque o compromisso do Lula e do Alckmin se resume em 2 pontos, né? Primeiro, salvar a democracia. Segundo, você disse aqui no começo, reconstruir o país. E a base para você reconstruir o país é a população. É o desafio do emprego, né, da educação, da saúde, essas questões que são fundamentais, né, porque também a democracia ela precisa se sustentar na vontade popular, mas também nas condições de vida, né, do povo, do cidadão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida no nosso Conversa de Bastidores, recebendo Carlos José de Almeida, Carlinhos Almeida, aqui no nosso programa. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, eu tenho a honra de receber Carlinhos Almeida aqui nos estúdios da TV Tati SBT, falando sobre os primeiros desenhos, os primeiros contornos, os primeiros dias desse novo governo. Carlinhos, eu tenho visto, né, que a escolha do presidente Lula dos principais ministérios, elas vão ao encontro das necessidades que ele apresentou no plano de governo, né? Seja o restabelecimento da educação, que é um ministério que praticamente desapareceu durante o governo Bolsonaro, né? Seja o combate à desigualdade social e a questão dos direitos humanos, que foi retomada com bastante intensidade. Como é que você viu a escolha dos ministros pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo Lula e a base aliada? O Lula fez um trabalho bastante amplo de diálogo para compor essa equipe e levando em conta não só, né, a necessidade de você trazer os partidos e as forças políticas que apoiaram, né, mas também de ter mulheres, né, negros, LGBTs, né, ou seja, todo o espectro da sociedade brasileira representada no governo e as várias regiões do país também. Isso é muito importante porque o governo ele tem que funcionar, evidentemente, cada ministério realizando a sua missão, mas ele precisa trabalhar como um conjunto. É mais ou menos como uma orquestra, onde cada um toca um instrumento,
mas você tem a mesma melodia. Então, eu acho que o Lula fez uma construção, como sempre, né, plural. Muita habilidade e plural. Né? Então, é um governo com a presença das mulheres em ministérios importantes, como o Ministério da Saúde. Agora, como é que o Partido dos Trabalhadores está se organizando aqui na RM Vale, até para levar os anseios da região, né? Nós estamos numa região muito importante do país e que, de uma certa forma, foi esquecida durante os 4 anos do governo passado. Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter consciência das dificuldades desse governo que começa. Estabelecer uma prioridade muito clara em relação ao combate à fome, a garantir não só o Bolsa Família, mas inclusive um suplemento para aquelas famílias que têm crianças até 6 anos de idade. Essa é a grande prioridade, junto com a recuperação do salário mínimo. E isso vai ajudar o país a fazer o quê? A retomar o desenvolvimento econômico. Porque se você tem dinheiro na mão da população, você vai gerar emprego, você vai fomentar a atividade econômica. Evidente que nós vamos levar questões importantes aqui da nossa região para o governo, mas sabendo dessa dificuldade e usando vários canais, né? Por exemplo, o deputado Emílio de Souza, que é deputado estadual, mas é uma pessoa com uma importância política muito grande dentro do próximo PT, ao presidente próximo ao Lula, né, que vai nos ajudar, né, assim como outros deputados, senadores e principalmente a sociedade civil organizada, porque um dos compromissos do Lula é fazer um governo participativo. Então vai ser muito importante a gente não só usar estes canais institucionais que nós temos, mas ter essa capacidade de se organizar, até para estabelecer prioridades. Porque muitas vezes é natural isso, todo mundo tem a ansiedade de resolver o seu problema. Isso é legítimo. Mas a gente tem que ter a capacidade na região de construir pensar casa comum, prioridades regionais. Ô Carlos, e da sua ótica, qual é o maior desafio nesses primeiros 100 dias de governo? Botar a casa em ordem, né, do ponto de vista de organização da máquina pública, estabelecer as bases de um grande diálogo nacional para você poder, então, construir um clima que realmente o país possa andar para frente. O Lula falou uma coisa no discurso dele, que iniciou a campanha, que é muito simples, é óbvia, mas que para mim é a grande síntese. O país precisa voltar a ser um país normal, onde o executivo faz a sua parte, o legislativo, o judiciário, onde o presidente do Brasil, que é chefe de Estado, se relaciona com as outras nações de forma respeitosa, buscando compor, né, alianças, parcerias, é isso. Né? É isso que nós precisamos. Olha, nós vamos para um quadro agora, que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta rápida e você me responde com profundidade, mas com a hora da verdade. Uma alegria. Uma alegria ver o Brasil hoje de novo com esperança. Um desafio. Desafio é a gente vencer os grandes problemas sociais e principalmente acabar com essa desunião das pessoas. Uma referência na vida pública. Uma referência, Papa Francisco, acho que hoje é uma grande referência para todos nós. Uma utopia que pode virar realidade. Temos uma sociedade onde as pessoas se respeitem, né, e respeitem as opiniões, sejam elas iguais ou diferentes. 2023. 2023 é o ano da virada. Esse foi o Conversa de Bastidores com Carlinhos Almeida aqui na TV Tati SBT. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere comigo aqui.